Fala aí pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje nós vamos então dar continuidade aí ao assunto que nós estamos vendo, que é a diversidade cultural. Só que hoje mais especificamente é sobre o conteúdo que está na página 18 do livro de vocês, tá? Ah, a gente não vai repetir assuntos, mas havendo necessidade, vocês podem me perguntar através do portal ou mesmo nas nossas lives semanais, ok? Ahn, Mais uma vez, quero repetir, tomem os cuidados necessários sobre o caso do coronavírus, se cuidem e etc. Tá? Então, a diversidade cultural, parte 2 é o nosso tema hoje. A gente vinha falando na nossa última aula da semana passada sobre a questão da luta, da dança da capoeira. Pois bem, dando continuidade àquele tema, também o samba, a música samba, ela era marginalizada à época ali, né, no século XIX e primeiras décadas do século XX. Só que com a popularização do carnaval no Brasil e a importância que isso tinha para os governos, né, como as pessoas valorizavam o carnaval, o samba passou a ser aceito e valorizado pelos governos. E o mesmo vale para a MPB, para a música popular brasileira, lá do que tem origem no Rio de Janeiro, com Noel Rosa, Cartola, Pixinguinha, passou a ser aceito, embora inicialmente não fosse, porque era uma música e um conjunto de letras que valorizavam a malandragem, a cultura do malandro, de fazer o errado, isso era criminalizado. Com o tempo, essa figura do malandro passou a ser aceita socialmente. E essa figura do malandro passou a se tornar um símbolo nacional. O fato é, eu não quero ficar dando só a minha opinião aqui para não poluir aquilo que vocês vão entender do assunto, mas eu acho particularmente essa figura do malandro ruim, extremamente negativa, tanto que foi se tornando pejorativa com o tempo, né? Porque esse malandro, na verdade, era um cara que descumpria regras, que era um corrupto e também era um fracassado social, porque geralmente o malandro ele não trabalhava, ele não tinha dinheiro e para compensar isso ele burlava regras, né? E isso era, em parte mas de forma mais velada hoje em dia, era visto como uma coisa legal. Isso se popularizou bastante com o Zé Carioca, o personagem da Disney brasileiro, que era uma ave que tinha duas pernas, jogava futebol e trapaceava os demais. E a figura do malandro mais atual é certamente o Agostinho da Grande Família, né? Esse cara, com humor, claro, de uma forma diferente, ele talvez tenha sido o malandro aí do século XXI. Bom, depois disso também o livro aborda, eu acho extremamente importante entender o Brasil nesse aspecto, que é o futebol. O futebol, ele, quando foi criado no Brasil, era um esporte importado, né, dos ingleses. Então, quem praticava o futebol era a elite, as pessoas que tinham grana, e também, por um bom tempo, não era permitida a entrada de negros, né, no esporte. Que aos poucos a população negra foi aceita no futebol, entre outros motivos, porque se destacava, porque jogava bem aquele esporte, né? Como joga até hoje. E aí tem que citar, por exemplo, na Copa de 38, em que um brasileiro chamado Leônidas da Silva, conhecido como Diamante Negro,
jogou muito, né? Foi o inventor, inclusive, para quem acompanha futebol deve saber, a bicicleta, né? Foi criada por esse atleta. Mas quando foi que esse esporte de fato entrou na cultura brasileira oficialmente e passou a ser motivo de orgulho, inclusive por ser um esporte de miscigenados, não só de negros, mas de negros, brancos, pardos, japoneses, seja o que for. A partir de 1958, na Copa da Suécia, quando o Brasil vence aquela Copa e tem pessoas, jogadores negros como protagonistas, né? Inclusive um atleta lá que à época tinha 17 anos chamado Pelé. Bom, então aí o Brasil assume, escancara, se orgulha de ter o futebol como um esporte de pessoas miscigenadas. E o futebol brasileiro passa a ser então uma projeção do que é o povo brasileiro com as suas características. E quais são? Quais seriam, né? Porque na verdade foram uma construção social. Do drible, do gingado, faça um comparativo aí com as regras, né? De enganar o marcador, como um atleta chamado Garrincha fazia, que projetava o corpo para um lado e ia para o outro, né, enganando o marcador, e que isso seria uma projeção de como o povo brasileiro viveria. Sem falar, obviamente, que o futebol brasileiro daquela época, e é assim até hoje, é não a única, mas uma das poucas seleções que consegue ter pessoas de várias etnias jogando, né, no seu time. E isso seria também uma projeção étnica do que é o país. Pois bem, ainda assim havia e ainda há preconceito, né, no futebol, preconceito de diversas formas, e inclusive o racial. Bom, mas como a gente falou já, e eu não quero ficar me repetindo, mas é importante ressaltar isso, esses símbolos nacionais, eles acabam sempre sendo reducionistas. Se nós entendermos que o Brasil é o quê? É o país do samba, da feijoada e do futebol, e da alegria, né? Isso é um reducionismo absurdo, porque, como a gente já conversou, são construções estatais, ou seja, boa parte disso são construções de governos e que boa parte da mídia comprou esse discurso que hoje em dia já está em desuso. Então esses estereótipos do malandrinho brasileiro, isso daí já era. Quase ninguém mais dá muita corda para isso, considerando ainda que isso tem ganhado um caráter pejorativo, porque, como eu falei anteriormente, está muito ligado a burlar a lei. Bom, e um outro fator é que, por vezes, as tradições regionais aí dos diferentes lugares e estados do Brasil ficam obscurecidas por conta dessa projeção. Pois bem, então é importante ressaltar o quê? Que a diversidade cultural brasileira passa pela construção de novas identidades. É assim no Brasil e é assim em qualquer lugar do mundo. A cultura ela é dinâmica, ela não é estática. Então, na medida em que as pessoas vão vivendo, vão interagindo umas com as outras, vão conhecendo novas coisas, a identidade cultural das pessoas e, consequentemente, dos lugares vai se modificando. E essas novas identidades, obviamente que não são as mesmas. Elas variam conforme o perfil social das pessoas ou dos locais onde elas estão inseridas. Então, o gênero, a renda, a opção sexual, a religião, a geografia do lugar, tudo isso influencia nessa variedade de identidades culturais que está em constante modificação e ainda mais agora influenciada pela globalização. E essa influência ela se dá em grau maior ou menor, também conforme o perfil social no qual a pessoa está inserida. Portanto, a definição de uma identidade, dizer assim, ó, os brasileiros são de determinada forma,
é arbitrário, porque isso desconsidera a diferença. E se vocês forem ver todos aqueles grupos sociais que acreditaram muito num estereótipo social, acabaram tendo problema mais cedo ou mais tarde. Não, não, nós estamos falando do Brasil. Talvez algumas pessoas pensem na Alemanha, lá na década de 30. Não, não vou chegar a esse extremo. Mas vejam só, o Rio de Janeiro acabou acreditando ou tentando viver apenas desse estereótipo da malandragem, do oba-oba. E hoje em dia o Rio de Janeiro é um estado um tanto quanto decadente, com uma séria crise socioeconômica. E não vamos longe também. O nosso estado aqui no Rio Grande do Sul acabou acreditando muito também na figura mítica do gaúcho. Né? Não estou dizendo que a gente tenha que se envergonhar da nossa cultura. Não, não, não é nada disso. Mas é perceber que isso não é uma coisa estática, não é uma coisa que para no tempo. A gente não está mais no século XIX, a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos acabou. A gente tem que caminhar, né? E talvez por a gente ter acreditado nisso, também o nosso estado esteja vivendo essa crise econômica. Bom, pessoal, então é mais ou menos isso, tá? Para resumir sobre a diversidade da cultura brasileira. Leiam a página 18, vai ajudar vocês. E eu vou deixar como atividade que vocês, e depois eu vou escrever lá, mas só para adiantar, que vocês tentem identificar novas identidades sociais, culturais no nosso país atualmente. Novos perfis que estão surgindo e que talvez a gente não se dê conta, ou que talvez a gente possa ser parte delas e não se dê conta. Certo? Se ficarem com dúvida da atividade, mesmo lendo depois lá no plano, me perguntem na live que eu tento explicar melhor. Ok, amigos? Um grande abraço, até mais ver.